Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas relações, ou melhor, nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a saber, a palavra da ciência. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Graças a Deus. Acabamos de fazer menção, de ler um texto que se encontra na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 11. E nessa terceira parte do nosso estudo acerca dos dons espirituais, nós vamos estar abordando acerca das manifestações. E recomendo que você assista a primeira parte e a segunda para você melhor compreender
e assimilar o conteúdo de hoje. Muito bem. No Antigo Testamento, há uma variedade de termos que se referem aos dons. Mas uma palavra peculiar seria Natã, que traduzido significa dar. Este é a abrangência, mais comum e utilizada no Antigo Testamento concernente aos dons, às dádivas. E a conotação que é dada, muito bem explicado e desenvolvida essa ideia lá na primeira parte, estava relacionada às conquistas, ao triunfo nos combates bélicos, à fertilidade do solo, à fertilidade dos animais, à reprodução humana. Então, estas coisas eram consideradas como dons ou dádivas divinas. Agora, a conotação que é dada aos dons já nos tempos da igreja primitiva é outra. A abrangência, ela se desenvolve muito mais no campo da mística, da espiritualidade, do que propriamente nestas questões do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, onde há um vislumbre das manifestações em casos peculiares que envolvia diretamente a indivíduos também chamados profetas, reis, sacerdotes, enfim, mas não abrangia o povo de forma direta. Haja vista, não havia essa fé, havia crença, sim, de que as manifestações elas eram diretas e envolvia indivíduos específicos, não em âmbito coletivo, como no caso da igreja. Lá no dia de Pentecoste, em Atos 2, aonde percebe-se a ação, a manifestação do Espírito de uma única vez, envolvendo a todos os que estavam presentes ali. Esse tipo de manifestação ocorre de forma raríssima no Antigo Testamento. Mas para que nós não venhamos ocupar muito tempo no Antigo Testamento, e que já desenvolvemos bastante na parte 1, quando falamos ali da poesia hebraica, vamos nos ater aos dons espirituais na visão de Paulo, quando ele escreve essa epístola
pastoral aos coríntios. Só que eu vou dar uma pequena introdução para que o amigo e a amiga possa entender o contexto dessa carta. Coríntios era uma das grandes metrópoles do mundo antigo. Era uma cidade, obviamente, grega, portuária e riquíssima. E havia muitos mestres, havia muitos templos dedicados às mais variadas divindades daquela altura. E aquela sociedade, ela estava habituada, ela era habituada a manifestações, as coisas que chamavam a atenção. Não era uma sociedade que ela se conformava tão somente com a retórica, com a filosofia, mas era uma sociedade que dava um grande valor para as manifestações. E quando a igreja chegou em Coríntios, ocorreu um fenômeno sociológico conhecido como entrismo, onde os místicos, eles assimilaram a fé cristã e começaram a disseminar dentro da comunidade, e misturar, sincretizar hábitos, correntes próprios da sociedade de Coríntios. E aí houve um desvio na condução do ensino puro e saudável do Evangelho. Houve ali então a necessidade de uma intervenção apostólica. Então Paulo ele escreve a fim de que haja correções, a fim de evitar a propagação e a proliferação de falsos ensinos acerca dos dons. Talvez você esteja me ouvindo agora e tenha notado certas semelhanças com movimentos denominados de pentecostais. Talvez tenha vindo à sua mente, à sua memória nesse momento, imagens de alguns cultos denominados pentecostais, e cultos esse que você, se você comparar, você há de ver algumas semelhanças também com alguns cultos afros. Praticamente você olha assim, é a mesma coisa, as manifestações. Sim ou não? Então era o que estava acontecendo em Coríntios. Então precisava de um esclarecimento. Precisava urgentemente de uma correção. Então Paulo aqui, ele fala acerca dos dons do Espírito. Muito bem. Antes que eu me esqueça,
Porque aqui o apóstolo Paulo ele fala também de uma questão muito interessante, que é a continuidade do outro vídeo, da parte 2, que fala da unidade. Que ele fala que ele sempre repete, né? O mesmo Espírito, há diversidade, mas é o mesmo Senhor, há uma diversidade, mas é o mesmo Deus. Então, ele está sempre levando para essa ideia da unidade. Por quê? Aqui é fortalecida essa questão também da unidade, que nós já desenvolvemos bastante lá na parte 2, na Epístola de Efésios. Porque as pessoas que elas eram super espirituais, né? Eram aquelas pessoas que tinham uma facilidade em demonstrar, né? Os seus dons, né? Em marchar, vamos colocar assim, marchar, pular e ver as coisas, etc, etc, etc. Esses irmãos, eles gozavam de uma grande reputação. Eles gozavam de um grande crédito junto à comunidade cristã recém-formada ali em Coríntios, e também era bem visto pela sociedade como um grande homem espiritual. Então, essas supostas manifestações do Espírito também acabava se tornando objeto de vaidade pessoal, de orgulho e até de prepotência. Então, o apóstolo Paulo já deixa tudo muito bem claro aqui. Há diversos dons, há uma diversidade, há as realizações, mas o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, e o Deus é o mesmo, quem opera tudo e em todos. Ou seja, não há ninguém melhor do que ninguém, porque a obra, resumindo, é de Deus. Então ele fala que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando, ou seja, a um propósito. Nas manifestações dos dons do Espírito. Está compreendendo? Os dons não é um objeto de espetáculo, de show, de exibicionismo, e não visa a autopromoção de ninguém. Há um propósito distinto, nobre, nas manifestações dos dons do Espírito Santo. E será tema da próxima parte, da parte 4. O propósito dos dons. Porque a coisa não pode ser banalizada. Amém, pessoal? Não pode ser banalizada. Muito bem. Então aqui o apóstolo Paulo, ao colocar os pingos nos is, ele faz uma distinção hiper interessante entre os dons de Deus, o Espírito, e as manifestações. Porque dom significa dádiva, está presente em toda natureza, ou seja, é da essência o dom de Deus.
Porque quando aquele da antiga aliança acreditava que o solo produzia, porque Deus era quem o tornava fértil, ou quando ele acreditava que o fato dos animais também serem férteis e dar uma grande produção na sua pecuária, quando um casal poderia, ou podia, melhor dizendo, ter, melhor dizendo, filhos, também era atribuído a Deus. Não estavam errados. Não estavam errados, de forma nenhuma. E é bom que seja assim, que haja esse reconhecimento e essa gratidão em crer que tudo vem de Deus. E se vem, significa que é dado por Deus. Está muito certo. Mas hoje existem heresias que traz de novo essa cultura de Coríntios, onde alguns dizem, não, os dons espirituais, os dons de Deus é para a sua igreja. E detalhe, a igreja tem que ser essa ou aquela. O segmento é aquele, não é aquele outro. Sim ou não? Mas não é nada disso. Se dom é dádiva, é aquilo que Deus cede, é aquilo que Deus entrega, é aquilo que Deus dá, então para onde quer que nós venhamos olhar, há a presença das dádivas de Deus, independente da denominação, independente do segmento religioso, independente da organização. As pessoas no coletivo que formam o corpo místico de Cristo são beneficiados com dons espirituais. Mas nenhuma autoridade é constituída senão pela vontade de Deus. Por quê? Vamos entender agora. Palavra de sabedoria. Palavra da ciência. Ora, a capacidade, a destreza, a eloquência, o intelecto, o pensamento, o raciocínio, vem de algum vulcão? Vem da água? Vem de uma pedra? De onde que vem? Vem de Deus. Então, se um indivíduo, que nem diz aqui no versículo 11, como lhe apraz a cada um individualmente. Se um indivíduo, ele é uma autoridade na medicina, ele é pela vontade de Deus. Ou se um indivíduo, ele é um engenheiro, é uma autoridade na área da construção, da mecânica e etc, etc, é a vontade de Deus. Independente se esse indivíduo seja cristão ou não, independente, toda a humanidade foi e é agraciada por Deus.
com esta capacidade. Por isso que o texto diz que nenhuma autoridade é constituída senão pela vontade de Deus, porque é Ele que outorga a capacidade para distinguir, para conhecer, para saber. Então, Deus ele concede essa capacidade, esse dom a alguns com um propósito. No caso do médico, salvar vidas. No caso do engenheiro, construir, elaborar sistemas de saneamento, de transmissão, com um proveito que é beneficiar a sociedade como um todo. Cada indivíduo já nasce com uma tendência, embora alguns morram e nunca cheguem a exercer nenhuma atividade na qual ele recebeu o dom de Deus, mas talvez por circunstância diversa ele não manifestou. E ele acabou, muitas das vezes, na sarjeta, em alguns, enfim. Mas não significa que ele não veio ao mundo com uma tendência, com um saber, com uma vocação. Porque todos, independentemente, são agraciados pelo dom de Deus para atuar a fim do proveito coletivo. E isso já foi designado por Deus. Agora, na questão da igreja, aí o sistema é outro, sistema espiritual, místico, espiritual. Aí há uma distinção aqui. Até aqui nós falamos das manifestações do dom de Deus, do presente de Deus, que é observado por todos, presentes na sociedade, que coopera para o proveito de todos. Agora nós vamos para uma segunda parte, espirituais. Falamos da sabedoria. Quando se fala em sabedoria nesses textos antigos, fala da retórica, fala daquilo que Karl Marx ele explica muito bem, né? Quando fala da dialética, fala das inúmeras escolas, né? Filosóficas gregas, né? Havia os estoicos, havia os cínicos, havia várias escolas, e aquilo era lindo, era um espetáculo, e havia o Areópago, alguma coisa assim, não me lembro agora, que era uma praça onde se reuniam aqueles sábios que traziam aquelas ideias, onde gerava aqueles debates ali em Atenas, enfim. E sempre resultava diretrizes, normas, leis que eram implantadas naquelas sociedades que viravam parâmetro, né? Regras, e havia discussão, uma coisa linda, dom de Deus. Aí tem a palavra de ciência, da ciência, né? A palavra da ciência, que era aquele, vamos colocar aqui, por exemplo, os seguidores de Pitágoras, por exemplo, né, os discípulos de Pitágoras, que eram pessoas que eram mestres, que tinham conhecimentos novos, revolucionários, que elaboravam sistemas e sem nenhum recurso desses que dispõe hoje, a sociedade hoje dispõe, né? E chegavam a conclusões assim, por meio de conhecido como axiomas. Enfim,
era coisas assim extraordinárias, que era obviamente atribuídos a Deus. Conhecimento matemático, conhecimentos de física, conhecimentos de químicas, todas essas disciplinas que nós hoje conhecemos, que para os povos era algo assim extraordinário, né? Que estavam ali se desenvolvendo, né? A química até pouco tempo era conhecido como a alquimia, né? E depois hoje a química. Nesse período havia já esses experimentos, lógico que havia, né? Eles cunhavam as moedas em bronze e ferro, enfim, o ouro. Então esses avanços eram conhecimento que difere da retórica, que eram pensamentos mais lógicos, discussão e debate. Não sei se eu consegui deixar claro para você a distinção de uma coisa e de outra, né? É que são assuntos que entram em outros assuntos que têm demandas muito amplas para a gente estar resumindo em um único vídeo, né? E as coisas vão surgindo assim e a gente acaba trazendo algumas coisas soltas e pode causar confusão. Mas eu creio que você compreendeu a diferença de uma coisa e da outra. Pois bem, aí aqui há uma separação. Aí Paulo passa a falar aqui sobre o quê? Sobre fé, sobre cura, sobre operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las. Esse campo é o campo da igreja. É o campo dos dons espirituais. E que Paulo escreve a fim de que a igreja não seja ignorante no tocante a estes dons. E fala que independente do dom que cada um possui, o mesmo Espírito é quem realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, todos estes dons são importantes, mas independente se um indivíduo ele não desempenha um determinado dom, conforme listado aqui, com certeza, fatalmente, ele vai desenvolver um outro tipo de dom, que é tão importante quanto. E que o importante de tudo, o mais importante de tudo, não é o indivíduo, nem é o dom, mas é o fim, o propósito. Ah, o propósito? Qual é o fim? Apenas dançar, pular, levantar poeira? Qual o proveito disso? Qual o benefício disso? Aí o cidadão faz todo aquele espetáculo, vou colocar assim, né? Acaba tudo aquilo, aí é depressão, tristeza, rancor, ódio, violência, agressão. Sim ou não? Desespero, ansiedade, desequilíbrio. Aí eu pergunto, qual o propósito? Qual o proveito? Aí é onde vem o discernimento de espíritos. Será que estas manifestações são oriundas do espírito, com E maiúsculo, ou de espíritos, conforme Paulo coloca aqui no plural, e de letra minúscula? Porque quando Paulo fala do espírito, ele fala no singular, com E maiúsculo.
Mas aqui ele fala espíritos no plural com E minúsculo. Aqui não é o Espírito Santo, ou seja, discernimento de espíritos. Significa que havia manifestações de espíritos no seio da igreja que não era o Espírito de Deus. E os cristãos estavam embarcando. E aquilo estava virando um transtorno, uma bagunça. E uma grande proliferação de estupidez. E o diabo, vou colocar essa palavra, o diabo, deitando e enrolando na vida dos crentes. Então é muito importante nós se ater ao que Paulo fala aqui nessa carta. Então agora você já começa a compreender um pouco as coisas. E eu tenho certeza absoluta que a partir de hoje, a partir de agora, você vai ter mais cautela, vai ter mais precaução e com certeza você vai procurar os melhores dons do Espírito. Então, nós vamos encerrar hoje por aqui. Me perdoe o branco que às vezes dá na nossa cabeça, que é muita informação. Para nós que já estudamos e temos uma compreensão, a gente acaba falando muita coisa que talvez o amigo, a amiga não ainda tenha ouvido falar e possa causar alguma confusão. Mas você pode, não vou indicar livros porque eu não estou ganhando para poder fazer indicação de livros, né? Ninguém tem patrocinado o meu canal, mas se você for no Google, você tiver curiosidade, você pode digitar lá no Google essas escolas filosóficas que eu citei aqui, estoicos, Pitágoras, alquimia, e você vai lendo ali com paciência, você vai entender mais ou menos o que o reverendo citou aqui rapidamente, porque eu não disponho de muito tempo. Também não quero enfadar os amigos que nos prestigiam com a sua audiência. E por isso nós estamos dividindo em várias partes, porque você imagina o tanto de coisa que a gente já falamos aqui, se eu fosse tentar colocar tudo em um vídeo, ia dar horas e horas de palestra, né? Então, e nós também não dispomos de tanto tempo, nós temos uma vida secular lá fora, nós temos trabalho e temos faculdade, uma série de coisas que nós também fazemos lá fora, e não temos um tempo para estar nos dedicando integralmente à palavra, né? Mas existe esse compromisso com você e nós não vamos falhar nesta responsabilidade. Então aqui nós aprendemos hoje acerca do dom de Deus, ponto pacífico, dons e manifestações, certo? A presença, a evidência e a manifestação nós percebemos na vida secular, porque nada surge do nada, todos vêm ao mundo com esse talento, com esse dom, com essa inclinação, com essa tendência. E a distinção daquilo que é da igreja, porque existem os super espirituais, super apóstolos hoje, que falam, não, o dom de Deus é só para quem é crente. Quem não é crente não é de Deus, quem é do diabo não é de Deus, mas peraí. Então quer dizer que o diabo anda concedendo dons aos homens, para que esses homens venham trazer a manifestação dessas dádivas para fazer interferências cirúrgicas,
para construir casa, elaborar sistemas complexos de transmissão, de saneamento, de tudo que beneficia todas as pessoas. Isso tudo vem do diabo. Por favor. Acabou o tempo da estupidez. Isso não é ignorância. Ignorante eu sou. Eu sou ignorante. Em muitos assuntos eu sou ignorante. Mas isso é estupidez. Estupidez que é colocada nas pessoas propositalmente, a fim de que as pessoas fiquem assim, ó, guiadas por eles, a fim de manter o sistema. Mas aqui você está tendo uma oportunidade ímpar de conhecer a verdade, a palavra de Deus, dentro do contexto cultural, histórico e dentro do propósito o qual o autor ele tinha quando ele escreveu para os seus destinatários. Então, leia tranquilamente na sua casa. Eu te oriento e eu te recomendo. Esse texto, medite e reflita. Não vá buscar em comentários de Bíblias de estudo, porque existem nesses comentários de Bíblia de estudo vícios, né? Na maioria das vezes de dogmas denominacionais, de regulamento e tal, porque tudo tem que se encaixar dentro do quadrado, né? E acaba muitos comentários com esses vícios torcendo, retorcendo para poder não haver contradição. E aqui, como eu já falei em outros vídeos, é o Ministério Reverendo Luiz Gustavo. Aqui nós não torcemos a palavra, nem retorcemos para caber enquadrado, para poder justificar dogma de ninguém. Aqui nós estamos lendo, estudando e compreendendo a palavra de Deus, com o Espírito de Deus e a sabedoria do céu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quero pedir que você venha fechar os teus olhos agora, que eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, o teu Filho, eu entro na tua presença nessa tarde de domingo, para apresentar esse amigo, esta amiga, que até agora esteve nos abrilhantando a tarde com a sua presença aí mesmo do outro lado. Venha abençoar esta senhora, este senhor, este jovem, esta criança. Vem nesse momento abrir o seu entendimento para compreender as coisas do Espírito Santo. Sim, meu Deus, venha guardar e livrar das heresias, da estupidez, dos lobos devoradores, e venha conduzi-las no teu caminho até o céu. Sim, meu Deus, venha abençoar essa pessoa, venha nos abençoar. Toma em tuas mãos esta série de estudos, venha nos guiar, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, acolhe nesse momento aflito, acolhe, Senhor, esta pessoa que se encontra desesperada, ansiosa, que não sabe mais para onde ir. Oh, meu Deus, venha nesse momento, meu Pai, colocar nesta pessoa a tua paz. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero determinar, profetizar, oh meu Deus, e direcionar esta oração, oh meu Deus e meu Pai, para esta pessoa, para que ela venha, em nome de Jesus, sair desta frustração, sair desse lamaçal, sair, meu Pai amado, desse engano, e venha para a tua maravilhosa luz. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Te espero no nosso próximo encontro, na parte 4, onde nós vamos estar desenvolvendo mais essa parte no que tange o propósito, o fim dos dons. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.